O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, o Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos dizer juntos? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos do meu coração, hoje então, o último domingo do mês de outubro, encerramento do mês missionário. Tivemos nesse final de semana, tanto ontem quanto hoje, celebração do Dia Nacional da Juventude por várias paróquias foranias, muitos jovens reunidos. Aqui foi ontem, 100 e tantos jovens se reuniram aqui no nosso auditório, depois saíram pelas ruas levando a palavra de Deus com carro de som, foram evangelizando, depois encerramos com uma missa e uma noite de evangelização, de show de evangelização. Desde sexta-feira esses jovens que estão aqui e outros, 70 jovens num retiro de jovens lá no CEAR, nossos jovens da paróquia, muitas bênçãos acontecendo, graças ao bom Deus. E hoje, filhos, a liturgia, primeira leitura que a gente ouve ali é uma profecia de Jeremias, Jeremias, o profeta, Antigo Testamento, profetizando que o Filho do Homem, quando vier, irá acolher os cegos, os suplicantes, Uma profecia que depois a gente vai ver se cumprir no texto do Evangelho de Marcos, Jeremias profetizando: olha, o Filho do Homem vai acolher os suplicantes, os cegos, os coxos, os inválidos. No texto que nós cantamos no Salmo, o Senhor fez por nós maravilhas, e exultemos no Senhor. O fato de que Deus nos enche de bênçãos, nos cumula de graças, de proteção, é para que a gente possa exultar, encher o nosso coração de alegria em Deus. E aí o texto da segunda leitura é da carta aos Hebreus, e o escritor sagrado quer deixar claro para a gente que um sacerdote, um padre, é tirado do meio do povo. Eu, por exemplo, não vim nem de uma chocadeira, nem nasci num repolho, nem apareci numa lâmpada. Eu sou filho do povo, nasci no meio do povo, na gente, e Deus tira do meio do povo. Então pode ser que tenha muito padrezinho aí em sementinha por aí, muito padrezinho por aí ainda, pode ser no meio do povo de Deus, e é tirado do meio do povo para servir ao povo naquilo que são coisas de Deus. Mas hoje, estimados do meu coração, nós temos uma lição belíssima no texto do Evangelho. É o evangelista Marcos que nós lemos hoje, capítulo 10, se você quiser depois ler em casa, o Evangelho de Marcos. O cego de Jericó. Você já ouviu falar nessa cidade, Jericó? Já derrubou as muralhas de Jericó? Já, sagrados, já derrubamos muitas muralhas de Jericó. Agora Jesus está nessa cidade, o povo entrou na cidade e Jesus está saindo de lá junto com os seus discípulos, e uma multidão vem com Jesus, porque Jesus vai de cidade em cidade, Jesus não para, Ele vai, claro, quando nós derrubamos as muralhas de Jericó, era Antigo Testamento, era o povo chegando do deserto na terra prometida, tinha que passar por Jericó. Agora já é no tempo de Jesus,
Então já está outra história. Jericó é provavelmente uma das cidades mais antigas, se não a mais antiga do mundo, a cidade de Jericó. E lá Jesus está saindo no seu tempo com os discípulos, e um cego, o filho de Timeu, o Bartimeu. Vocês já viram aquele desenho, os Simpsons? Como é que é o nome do filho do Simpson? Bart Simpson. O Bart Simpson é o filho do Simpson. O Bartimeu é o filho do Timeu. Timeu devia ser um homem muito famoso, porque o filho dele era conhecido. Olha, não fala o nome do filho do Timeu, só diz é o Bartimeu, é o filho do Timeu, porque o Timeu devia ser alguém importante naquela época. Mas o fato é que o Bartimeu, o filho do Timeu, era cego e mendigo. Mendigo, o fato de ser cego naquela época já mais ou menos condiciona para mendicância, porque a gente está num tempo que não tem pensão, não tem serviço social, assistência social, não tem como você se encostar, pedir uma perícia, um INSS para receber um auxílio. Então quem tinha qualquer tipo de dificuldade, de especialidade, os paralíticos, os cegos, os leprosos, ficavam à margem, à beira, eram marginalizados e iam ter que mendigar, pedir esmolinha para sobreviver. E o cego Bartimeu, ele está sentado à beira do caminho. Vamos fazer de conta que esse tapete vermelho é o caminho. Ele está à beira do caminho, está na margem. Ele não está no caminho, ele está bem pertinho do caminho, mas não está no caminho, está à beira do caminho. E aí eu quero fazer com você uma reflexão. Quando nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a igreja, ele disse para Pedro no Evangelho de Mateus 16:16, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Começa ali a igreja de Cristo. E naqueles primeiros séculos, filhos amados do meu coração, a igreja era conhecida como igreja do caminho, porque o povo de Deus está sempre caminhando. Então o povo sai do Egito, da escravidão, e caminha no deserto rumo à terra prometida. Nós começamos a missa caminhando da porta do pecado, do erro da nossa vida, em direção ao altar da eternidade. Caminhamos, é a procissão de entrada. Na nossa vida nós caminhamos ao longo da vida na direção de Jesus, trilhamos essa terra para caminhar. Então naquele comecinho de igreja, a igreja era conhecida como igreja do caminho. Depois, lá pelo século II, é que Santo Inácio vai dizer: olha, a igreja do caminho está se espalhando pelo mundo todo, está se tornando universal. E aí qual é a palavrinha daquela época, que traduzida hoje é universal? Católica. Estão aprendendo, isso mesmo. Então é aí que a igreja vai ganhando o nome de católica, ao longo dos séculos. Logo no segundo século já, né? Muito antes de Constantino, só para deixar a dica. Então era o povo do caminho. E o cego não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Quando o Tomé pergunta para Jesus qual que é o caminho para o céu, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. O cego é aquele que não enxerga Jesus ainda, é aquele que ainda está na margem, é aquele que eu e você conhecemos, que anda por aí pelas beiradas buscando um caminho, mas não acha. E às vezes entra em caminhos falsos, em caminhos mentirosos. Às vezes vai buscar atalho. E o atalho do caminho não conduz a Jesus, né? Tem até as fábulas, né? Chapeuzinho Vermelho foi pelo atalho. Quem que ela encontrou? Lobo mau. Fica a dica. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. E aí, filhos amados do meu coração, o cego estava à margem, mendigando, mas o cego não enxergava, mas ele ouvia. E ele ouviu dizer que Jesus ia passar. Quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar, certamente, filhos amados do meu coração, ele começou a lembrar de muitas outras coisas que ele já havia ouvido de Jesus. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus curou leprosos, Jesus multiplicou pães. Aí ele começa a gritar atrás de Jesus. Como é mesmo que ele gritava? Eu vou contar até 50, quando chegar em 50, você repete. 1, 2, 50.
Olha como é forte essa oração. É uma oração fortíssima. Quando aquele cego diz, Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Porque naquela época, a Escritura Sagrada, filhos amados do meu coração, que existia de palavra de Deus, falava das profecias sobre Jesus. E dizia, o Messias virá da descendência davídica. É um filho de Davi, virá para salvar, para trazer salvação ao povo, para anunciar o ano da graça. Então se sabia que o Messias, o Deus enviado, seria da tribo de Davi, da descendência de Davi. Quando aquele homem diz, Jesus, filho de Davi, o que ele está dizendo é isso. Se fosse nos nossos dias, equivaleria nós dizemos assim, Jesus, meu Senhor e Salvador. Aquele cego está reconhecendo, sem enxergar, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias prometido, é o Salvador prometido na Escritura. Por isso ele diz, Jesus, filho de Davi, porque ele reconhece que Jesus é o Salvador, aquele que deveria vir. Então quando ele reconhece isso, ele nem pede a cura da cegueira dele, percebe? Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando eu e você reconhecemos em Jesus nosso Senhor e Salvador, nós nem precisamos apresentar a Jesus as nossas urgências e necessidades, basta que nós nos coloquemos na misericórdia de Jesus e peçamos misericórdia, porque Jesus sabe o que a gente precisa, Jesus sabe das nossas urgências e necessidades. Agora, filho querido do meu coração, observa uma coisa que acontece no texto do Evangelho. Quando o cego começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que aquelas pessoas fazem? Aquela multidão que está seguindo Jesus, pede para o cego fazer o quê? Para ele ficar o quê? Calado, quietinho, para ele fechar o bico. Fecha o bico, seu cegueta danado. Filhos amados, é uma outra grande lição para a gente. Nos nossos dias, estimados do meu coração, quantas vezes nós, esses jovens lindos aqui, e nós também, a gente vai falar o nome de Jesus e vem repressão. As pessoas pedem para a gente se calar. Se a gente lá em casa, em algumas rodas de conversa, em alguns círculos de família, de amizade, na escola, em alguns momentos a gente disser assim, vou para a missa, não vai levantar uma vozinha outra dizendo, vai para a missa de novo. Se você falar assim, vou levar meu filho para batizar, vou fazer criança, vou casar na igreja, casar na igreja, vou tocar no ministério de música, vou para a pastoral da juventude, vou para o grupo de oração. As vozes se levantam. Hoje de manhã, filhos, a gente estava com a missa aqui das crianças, a igreja estava lotadinha, e na hora eu lembrei de uma coisa, e falei, vou repetir aqui. Por quê? Porque essas vozes que se levantam, não sei se você já ouviu falar por aí, em festa junina, já ouviu falar em festa junina? Festa que comemora São João. Para comemorar as festas juninas, nós nos fantasiamos de quê, filhos amados? De jeca. A gente bota um chapeuzinho de palha, pinta um bigodão bonito como o do padre, né, Genzinho? Bigodão charmoso como o do padre. As meninas pintam aquelas coisinhas no rosto para fazer aqueles negocinhos lá, fica tudo pintadinho assim. Elas fazem chiquinha igual a minha assim, né? Bota o vestidinho de chita e vão para a festa, e vão dançar quadrilha, fantasiadinhos de jeca. Você sabe que tem um movimento muito forte no Brasil, de pais inclusive, processando escolas, e um movimento para proibir as festas juninas no Brasil? Não foi proibido ainda, porque no Brasil ela já se transformou numa manifestação cultural, mas esse movimento não se calou. Tem pai que briga na escola e não leva o filho naquele dia, porque é uma festa religiosa. Tem gente que não quer saber, vozes repressoras. Agora, hoje é dia 27, segunda 28, terça 29, quarta 30, quinta 31. Dia 31
É festa do que mesmo? Halloween. Aí as pessoas vão para as festas de Halloween fantasiadas de quê? De bruxa, de demônio, de capeta. Os pais fazem um chifrinho e ficam, como meu filhinho ficou bonitinho de chifrinho, olha que lindo que ele tá. Dá um garfinho na mãozinha dele, faz uma maquiagem com sangue escorrendo, veste ele de preto. É só uma festa. Olha as vozes que vão chegando no ouvido da gente. Só uma festa. Só uma festa. Eu descobri agora também essa palavrinha Halloween é de um inglês arcaico, já um inglês antigo, é all, né, de todos, A-L-L, all, Hallow Eves, que é véspera, a tradução literal desse inglês antigo, véspera de todos os santos, porque se celebra no dia 31. Então essa festa Halloween foi criada para celebrar na véspera de todos os santos. No dia de todos os santos, dia 1º, celebramos todos os santos. Os santos são aqueles que vão a São João ver o céu aberto e nos santos, a comunhão dos santos, todos vestidos de vestes brancas, alvas, né? Quando a gente é batizado, a gente recebe a veste branca para receber a vida nova. Então o dia de todos os santos são os que estão no céu, a comunhão dos santos, de vestes brancas, vestes novas, e eles celebrando a véspera de todos os santos, nas trevas, na escuridão, e nós fantasiando os nossos filhos para irem. Vai para a festa, filhinho, vai cultuar o demônio, vai que está tudo certo, é só uma brincadeira, não tem problema nenhum. Na madrugada do dia 31 para o dia 1º, você sabe que na igreja nós temos o ano litúrgico, né? Nós estamos na 30ª semana do ano litúrgico, 33ª, 34ª, encerra o ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, começa o ano de Cristo, coroa o Cristo e começa o ano novo. É em novembro, é antes do dia 31 de dezembro. Os satanistas também têm. O ano satânico começa na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Tem os rituais. Nós estamos inclusive pedindo todos os dias, eu tenho pedido, você é prova disso, atenção com a Eucaristia. Peço para que quem comungue na frente do ministro, porque especialmente agora nesses dias de hoje até quinta-feira tem muito roubo de Eucaristia para dessacralizar nos rituais satânicos, para celebrar a abertura do ano de Satanás. Você pode entrar na internet, dar um Google aí, procura, tem um satanista dando entrevista dizendo assim: é muito bom nós vermos os filhos dos católicos indo para a maior festa satânica do mundo, que é o Halloween. Não tem uma festa maior do que essa, é equiparada ao carnaval dos satanistas, o Halloween. E a gente vai de boa. E tem cristão querendo proibir, cristão não, né? Mas pessoas querendo proibir que os filhos vão à festa de São João, às festas juninas. Veja, são as repressões. O cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, e começou a vir repressão. Cala essa boca, para de falar o nome de Jesus, para de repetir o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Outro dia, filhos, eu escutei alguém falando uma coisa mais ou menos assim: com todo respeito aos meus irmãos evangélicos, é só para a gente ter uma noção de uma coisa. Quem estava falando, eu não lembro quem é, dizia assim: você já viu alguma igreja evangélica sendo profanada? Uma igreja evangélica sendo invadida para quebrarem o altar da igreja evangélica, para destruírem o púlpito da igreja evangélica? Mas a igreja católica você vê, porque os profanadores querem profanar Jesus, vivo, presente, real, na Eucaristia. Já viu uma porta de igreja evangélica ser pichada com os dizeres satânicos? A nossa igreja de Nossa Senhora de Lourdes, ali na Rua Velha, só nesse ano 2 vezes os satanistas picharam lá as inscrições. Eu também não sabia, eu fiquei impressionado, porque eles podiam ter pichado a parede da igreja toda, só picharam a porta com as inscrições satanistas. Por quê? Porque eles querem ofender a porta das ovelhas,
Quem que é a porta das ovelhas? Jesus Cristo. Veja, filhos, quando começaram a gritar para que o cego Bartimeu se calasse, para que ele parasse de repetir o nome de Jesus, ele atendeu as pessoas que o estavam repreendendo? O que ele fez? Gritou mais forte ainda. Como é que ele gritou? 1, 2, 50. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando ele gritou mais forte ainda, Jesus estava caminhando, Jesus não parava nunca. O que Jesus fez? Ele parou. Quando eu e você clamamos o nome de Jesus, quando a gente reza, quando a gente dobra o joelhinho, quando a gente fecha os olhos, junta a mãozinha e a gente clama no nome de Jesus, Jesus para. Ele para nos atender. Cara, isso é... Quando você clama o nome de Jesus, Jesus para te atender. Filho amado, Ele te ouve, cara. Se você clamar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha a minha fraqueza, olha a minha fragilidade, olha como eu sou humano. Jesus para. E aqui nessa cena Jesus fez uma coisa incrível, porque podendo ter ele mesmo chamado cego, ele pediu que aquelas pessoas que o haviam repreendido, ele disse para aqueles que repreenderam o cego, ele pediu para eles: chamai-o. E aqueles que o tinham repreendido foram chamá-lo. Veja, quando Jesus ouve o clamor de um filho dele, até mesmo os repressores, aqueles enganadores, os sedutores, são tocados por Jesus. E eles vão chamar o cego. E o que eles dizem para o cego? Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego estava à margem, à beira, caído no chão, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Jesus diz: coragem, rapaz, sai daí, levanta-te, sai da beira do caminho, vem para o meio. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você, que nós tenhamos coragem de sair da beira, da margem. Jesus não quer gente na margem de depressões, de tristezas, de idolatrias, de falsas doutrinas, de tristezas por qualquer coisa. Jesus quer a gente de pé, no meio do caminho, no centro do caminho que é Ele, não à margem. Levanta-te, coragem. O que o cego fez? O cego jogou fora o manto que ele tinha, deu um pulo e foi a Jesus. O que é esse manto que a gente tem que tirar para ir na direção de Jesus? O manto da nossa indiferença, o manto da nossa falta de fé, o manto às vezes da nossa falta de autoestima, nossa baixa autoestima, o manto do nosso conformismo, o manto daquilo que a gente já está acostumado. Já estou aqui caído mesmo, vou morrer caído aqui, nasci para viver aqui na lavagem, vou morrer na lavagem. Não, tem que tirar esse manto de você, o manto de falsas palavras, falsas crenças, falsas ilusões, o manto da repressão de todo mundo que vem te reprimindo. Para de falar o nome de Jesus. E o cego jogou fora o manto surrado dele, o manto que fazia dele ser reconhecido como mendigo. Olhava para o manto dele e reconhecia. O que faz você ser reconhecido como mendigo, como um coitadinho? Joga esse manto fora, dá um pulo na direção de Jesus. E o cego fez isso, jogou aquele manto que o identificava como coitadinho, como mendigo, jogou fora e foi na direção de Jesus. Se você é Jesus, filho, se você é Jesus e está lá à margem do caminho um cego pedindo: Jesus, tem piedade de mim, o que você acha que aquele cego quer que você faça por ele? Será que aquele cego quer vale transporte para ir para Biguaçu? É evidente que ele quer enxergar, né? Mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Se Jesus sabe que aquele cego quer enxergar, por que será que ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? É porque Jesus quer ouvir do cego se realmente ele está disposto a pagar o preço de ficar curado. Porque muitas vezes nós temos benefícios em ser coitadinhos. Sabe o que passou pela cabeça daquele cego quando Jesus perguntou: o que tu queres que eu faça? O cego pensou assim: bom, eu estou aqui sentado à beira do caminho, estou aqui sentadinho, todo dia alguém vem me dar uma moedinha,
Tem dia que alguém me dá uma marmita, tem dia até que alguém compra uma pizza ali no Barriga Verde e me traz. Aí. Se eu me levantar daqui e pedir para ele me curar, eu vou perder essa mamata. Eu vou ter que dar um jeito na vida. Não vai mais ter esmolinha para mim, eu vou ter que trabalhar. Vou ter que fazer pela vida. Por isso que Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Porque às vezes nós também, filhos, às vezes nós também não jogamos o nosso manto fora, não nos despimos do nosso manto, não damos um pulo na direção de Jesus, porque tem algum outro benefíciozinho tolo que às vezes nos prende. Uma coisinha que a gente recebe, uma migalhinha, a esmola que o cego recebia. E às vezes a gente é tão imaturo, tão fraco, que a gente prefere ficar recebendo a esmola do que jogar o nosso manto fora e ir na direção de Jesus. Às vezes a gente prefere ficar amarrado a uma relação doentia, prefere ficar indo numa igreja falsa, prefere ficar no comodismo do nosso domingo sem ir na missa, porque tem um benefíciozinho, tem um Flamengo e Corinthians, tem um chopezinho. Daí a gente não tem coragem de tirar aquele manto, fica lá, vivendo da migalha, da esmola. O cego disse não. O cego disse: Senhor, que eu veja. Assumiu com maturidade a fé dele. Eu quero ver, Senhor. Eu estou cansado de ser cego, estou cansado de mendigar. Eu sei que tu tens para mim uma coisa melhor. Senhor, que eu veja. Jesus diz: vai, filho, a tua fé te curou. Jesus voltou na fé daquele homem lá atrás, quando aquele homem disse: Jesus, filho de Davi. Quando o homem reconheceu que Jesus era Senhor e Salvador, quando o homem clamou: tem piedade de mim, não apresentou enfermidade, só disse piedade, entendeu que Jesus era Deus e que qualquer coisa que ele pedisse para Jesus poderia ser um erro. Então ele pede misericórdia, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Vamos rezar, filhos. Nós preparamos uma cançãozinha que fala tudo isso. A cançãozinha diz assim: me disseram que o Senhor ia passar e que havia chance de eu enxergar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Nós vamos dizer isso nessa canção. Os meninos vão cantando, você vai orando, vai rezando, vai se despojando desse manto, vai tirando esse manto de comodismo, esse manto de ilusões, vai dizendo que você não quer mais migalhas, não quer mais esmola. Vá crescendo dentro de você essa fé, vai dizendo para você mesmo: me disseram que o Senhor ia passar, que havia uma chance de eu enxergar. O que você não enxerga hoje? O que mantém você atrelado a algum erro, a algum pecado? O que mantém você na insegurança, na incerteza, no medo? Diz isso: me disseram que o Senhor ia passar, que havia uma chance de eu enxergar, e renasceu dentro de mim a fé. É a nossa oração. Vamos irrigar essa sementinha que Deus colocou no nosso coração. Vamos cantar junto essa canção. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração Vamos cantar juntos, clamando: Jesus, filho